Alô, alô, boa noite. Estou aqui de novo, terceira vez essa noite. Mas agora sim, definitivamente, para conversarmos, então, sobre literatura. Olá para todo mundo, boa noite para Raquel, para Sibeli, para o pessoal aí. Está mandando boa noite no chat para Alicia, para Daniela, para Alexandra, para o Andrei Dali. Vamos lá. Mais um monte de gente. Ah, pode crer. A camiseta é em homenagem àquele filme do Van Sant sobre o massacre de Columbine, inspirado no massacre de Columbine, que o moleque usa. Mas a minha companheira gosta de dizer que é porque é homenagem ao signo dela, que é touro. O meu não é, o meu é Ares. Eu vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente poder seguir o nosso papo. Eu sou de Ares, mas eu sou bonzinho. O Bernardo adora pegar no meu pé. Deixa eu botar na tela cheia. Agora sim. Bom, maravilha. Então, ainda estamos nesse período de transição da literatura brasileira, que é o pré-modernismo, e ainda estamos vendo esse grupo de autores, porque é um grupo de autores bem extenso, tá? Mas o plano hoje é que consigamos encerrar esses 6 autores. A gente viu com calma o Augusto dos Anjos, vimos com calma o Lima Barreto, perdão, o Euclides da Cunha, e toda aquela fofoca envolvendo sua vida, e agora a gente vai ver esse cidadão aqui, que é o Graça Aranha, tá? O Graça Aranha, ele é do grupo pré-modernista, tá? Embora ele seja um autor que tem uma participação no modernismo e na Semana de Arte Moderna, conforme vamos ver na semana que vem, né? O Graça Aranha vai ser aquele tiozão que percebeu que o negócio que ele fazia era meio retrógrado e queria colar com a gurizada. Então ele vai ser amigo de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, e vai apoiar a Semana de Arte Moderna. Mas bem como aquela coisa do tiozão que não está entendendo o rolê, mas quer ser jovem, quer estar junto com os jovens, não. Então ele vai colar, vai fazer a conferência de abertura da Semana de Arte Moderna, né? Para anos depois o Mário dizer, putz, foi uma cagada ter deixado o Graça Aranha falar, porque ele não entendeu nada. Ele falou um monte de groselha no lançamento da Semana de Arte Moderna. Ou seja, de fato, ele é um autor da geração anterior, ele não é da geração modernista, ele está mais bem, né, de fato, caracterizado aqui dentro desse grupo que estamos vendo, que é o do pré-modernismo. Né? O Graça Aranha, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, né? Então ele trouxe prestígio para os jovens modernistas que eram jovens, de famílias ricas, mas ainda não conhecidos na literatura. Né? Então a galera deixou o Graça Aranha colar junto, mas tipo, depois eles mesmos admitem que foi um erro. Então o Graça Aranha não é propriamente um modernista, embora faça inovações na sua literatura, que é o que caracteriza ele como, então, alguém pertencente a esse grupo do pré-modernismo. Vamos ver de uma maneira bem breve, tá? O Graça Aranha e quais são seu vínculo com a tradição e o que ele traz de inovação, né? E brevemente um pouco sobre a sua principal obra, que é Canaã, mas não vamos nos deter muito no Graça Aranha, pois não é muito cobrado em provas, com especificidades. Basta lembrar que ele existiu, que ele está nesse grupo aqui, tá? Bom, o Graça Aranha, ele vai fazer sua principal obra, seu principal romance, chama-se Canaã, tá? A Terra Prometida, né? Em que é uma obra que a gente vai enxergar a vinculação dele com o naturalismo, com o realismo, mas também com o naturalismo, tá? Que caracteriza, então, esse vínculo que ele tinha com a tradição literária do século XIX, do final do século XIX, que a gente viu que é uma marca de todos esses autores do pré-modernismo. Eles têm algum vínculo com o século XIX, mas apresentam algum tipo de inovação. Por que esse romance Canaã vai ter um vínculo com o naturalismo? Porque ele vai se caracterizar como um romance de tese. Lembra que eu falei lá, os artistas do naturalismo, eles escreviam obras literárias como se fosse para provar uma tese, uma hipótese científica sobre a sociedade? É isso que o Graça Aranha vai fazer aqui. Então ele faz um romance em terceira pessoa, nos moldes naturalistas, e vai esboçar uma tese, que vai ser discutida ao longo do livro inteiro. Qual é a tese dele? É do debate sobre a imigração, tá? Sobre essa chegada de imigrantes europeus que vieram aos montes para o Brasil, conforme vimos, né, desde o final do século XIX, como política de Estado, né, e de substituição de mão de obra depois do fim da escravidão, além da ideologia, né, de uma política de branqueamento da população. Bom, uma das principais colônias de imigrantes, digamos assim, aqui no Brasil, vai acontecer no Espírito Santo. Tá? Vários imigrantes alemães vão para o Espírito Santo, assim como teve imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul, vai haver imigração alemã
no Espírito Santo, já mais no início do século XX, né? Posterior aqui à nossa do Rio Grande do Sul, né? E o romance, então, Canaã de Graça Aranha, vai se ambientar no Espírito Santo, né? E ele vai trazer a sua história a partir da narrativa de dois personagens principais, que são dois imigrantes alemães, o Milkau e o Lenz, tá? E o livro inteiro, para quem já teve o desprazer de ler Canaã, o Canaã é aquele tipo de livro que o professor de literatura diz que leu e nunca leu. Eu tive o desprazer de ler Canaã. Eu tinha uma professora muito rígida numa cadeira do mestrado que tinha que ler o livro e depois falar do livro em aula, todo mundo, cada um falava um pouquinho para mostrar que leu. Era muito chato. Então eu tive o desprazer de ler Canaã. Inclusive, estou pensando em fazer meu doutorado sobre Canaã, porque é uma obra tão chata que me deu raiva. Tá? Mas daí essas obras motivam a gente a estudar. E aí, mas enfim, praticamente o livro inteiro trata-se, então, de um debate intelectual entre Lenz e Milkau. Tá? O Milkau vai ter a seguinte posição. Ele vai dizer, nós somos alemães, estamos vindo aqui para uma terra que não é a nossa, para o Brasil, e, portanto, nós temos que nos adaptar ao Brasil. Né? Ou seja, qual é a hipótese do Milkau, que é a hipótese defendida pelo Graça Aranha? O imigrante se adapta à realidade nacional. Mas o Lenz vai ter uma ideia completamente oposta. Ele vai dizer o seguinte, não, nós somos alemães, portanto, nós somos uma raça superior, os brasileiros são meio vagabundos, não querem trabalhar, então nós vamos ter que impor o nosso jeito de ser aqui para a nossa, enfim, para a nossa colônia dar certo, para nossas terras aqui serem produtivas, né? E os dois vão ficar, então, basicamente, o livro inteiro debatendo isso. Né? Claro que coisas vão acontecer, eles vão se relacionar com brasileiros, tanto brasileiros ricos, políticos, juízes, quanto com brasileiros pobres, trabalhadores que vão ser contratados por eles. Né? Milkau vai se envolver com uma moça alemã, também era da colônia de imigrantes, então vai dar meio ruim esse romance deles, porque a moça era uma empregada doméstica, depois ela vai ser acusada e vai aparecer grávida, enfim, dá uma grande confusão. Né? Mas o que importa, né, é que ao longo da história os acontecimentos eles vão defendendo a tese do Milkau. Eles vão provando que Milkau estava certo. E o próprio Lenz, ao final da narrativa, ele se convence, não, é verdade, nós temos que nos adaptar à realidade do Brasil, né, nós como imigrantes, né, e não tentar impor as coisas, senão não vai dar certo. Né? E outra percepção que vai fazer com que a tese do Milkau seja reforçada é que vai haver uma destruição aqui do estereótipo de que o brasileiro pobre, de que o brasileiro humilde é vagabundo e não quer trabalhar. Né? Pelo contrário, né? Essas figuras populares, eles vão pegar junto com os imigrantes, né, e vão ajudar a fazer aquela colônia dar certo. Os brasileiros malandros, digamos assim, bandidos, vão ficar por conta dos ricos. Os brasileiros ricos, especialmente a classe política e a classe jurídica, aqui, eles vão ser os vilões desse romance, né? Porque eles prejudicam os imigrantes, mas eles prejudicam também os brasileiros. Eles querem dinheiro, eles querem propina, eles dificultam as coisas com a sua burocracia, né? E eles sempre vivem muito bem, né? E não trabalham tanto. Quem trabalha muito é o brasileiro pobre e o imigrante. O imigrante está trabalhando lado a lado com o brasileiro pobre. Então, a gente vai ter uma positivação desse brasileiro pobre, do brasileiro mestiço, tá? Na visão mesmo do Lenz, que tinha uma visão racista antes, né, de que não, a Alemanha é melhor, a gente tem que se impor, e acaba concordando com as ideias do Milkau ao final, porque ele vê que é isso que dá certo. Então, essa é a principal inovação apresentada pelo Graça Aranha aqui em Canaã. Vejam só, ele estava mobilizando todo o aparato literário do naturalismo, fazendo um romance de tese aos moldes naturalistas, com um narrador em terceira pessoa, né? Mas o final do livro dele, o produto final, a hipótese dele, é uma hipótese antinaturalista. Porque o naturalismo dizia o quê? Há raças superiores e inferiores. Os alemães são superiores na visão naturalista, né? Baseado no cientificismo do final do século XIX. Mas a visão trazida pelo Graça Aranha aqui em Canaã é de que não, né? Ele vai ter uma visão positiva sobre o brasileiro mestiço, sobre o brasileiro pobre, sobre o povo. E mesmo os personagens alemães vão acabar se convencendo disso ao final do livro, né? Então tem uma virada. Essa é a novidade, tá? Apresentada pelo Graça Aranha em Canaã. Perfeito? Como eu falei, a gente vai ter um papo breve aqui sobre Canaã. Agora, eu quero me deter um pouquinho mais num outro autor que tem uma importância muito maior nas nossas provas, tá? Que é o Henrique de Lima Barreto. Tá? O Lima Barreto é um escritor que vem sido muito recuperado pelas provas de vestibulares, tem sido muito prestigiado, sobretudo nessa onda, digamos assim, de debate sobre a questão do racismo, da negritude, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Então, em 2000
2015, se não me engano, 2016, sai uma nova biografia, referência sobre o Lima Barreto, que é da pesquisadora Lilia Schwartz, né? E que vai colocar em pauta, né, uma nova leitura, uma nova valorização da obra desse escritor, que foi um escritor que sofreu bastante na sua época, né, por conta de todos os preconceitos que compõem a sociedade brasileira, né? Então, o Lima Barreto, na condição de um escritor negro, de um escritor mestiço, né, na condição de um escritor de origem humilde, e na condição de um escritor que escrevia em linguagem popular, isso vai ser bem importante, né? Ele vai sofrer muito preconceito, ter muitas portas fechadas na sua vida, vai ter muitos obstáculos na sua carreira, né? Vai morrer fracassado, digamos assim, bêbado, né? Mas hoje em dia ele é reconhecido como um dos principais autores do início do século XX, se não o principal dessa turma aqui, e um dos mais inovadores, né? Bom, eu vou recuperar brevemente um pouco da trajetória de vida do Lima Barreto, porque isso ajuda a entender a literatura dele, né? E vou esquematizar essas características principais que eu trouxe aqui, e dependendo do tempo eu falo um pouquinho de cada obra, das principais obras do Lima Barreto, tá? Como eu falei, aparecem no Enem, aparecem como leituras obrigatórias de vários vestibulares por aí, na UFSC, na ACAF, na UPF, né? E tem sido bastante recuperado. Na Universidade Federal do Paraná também, Cemitério dos Vivos é leitura obrigatória. Então é um autor que está em voga, né? E, enfim, nunca deixou de cair no Enem nesses últimos anos. A gente teve 2 ou 3 questões sobre Lima Barreto na prova do Enem, nos últimos 5 anos. Bom, o Lima Barreto, como eu falei para vocês, ele é filho de uma família humilde, tá? Porém intelectualizada. A mãe dele era uma professora, né? E o pai dele, ele trabalhava no almoxarifado de um hospício, tá? Que depois vai ser meio trágico, porque ele também vai ser internado nesse hospício. Mas o pai dele tinha conhecidos políticos importantes, né? Então, o Lima Barreto vai ser apadrinhado por um desses conhecidos políticos e vai ter a chance de poder estudar na Escola Politécnica de Engenharia do Rio de Janeiro, a mesma que havia estudado Euclides da Cunha, né? No entanto, o Lima Barreto não vai conseguir concluir o seu curso, tá? Então, ele chega no Rio de Janeiro para estudar, ele tem que trabalhar para se sustentar enquanto estuda, então ele chega a trabalhar de contínuo em repartição de jornal, né? O cara que leva o cafezinho, mas como ele escrevia bem, ele logo vai virar redator, né? Mas ele vai ter, como eu falei, muitas portas fechadas, né? E quando a mãe dele falece, quando a mãe dele morre, ele vai ter que largar a faculdade de engenharia para poder sustentar o pai. Então ele começa a trabalhar muito e também a escrever muita literatura. Seu romance de estreia é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, em que tem um quê autobiográfico muito forte dessa trajetória de ascensão dentro do mundo do jornalismo no Rio de Janeiro, o que não era muito fácil para alguém pobre e era muito menos fácil ainda para alguém negro, tá? Bom, só que o Lima Barreto ele nunca vai receber o prestígio que ele achou que ele merecia, e que ele de fato merecia, como a história está mostrando, a história da literatura no Brasil tem mostrado, né? Ele não era dos escritores mais populares, não era dos mais aclamados pela crítica, pelo contrário, ele perdia muito espaço para escritores chatérrimos, como por exemplo Coelho Neto, que era um cara que escrevia em linguagem completamente parnasiana. E o que se dizia das obras do Lima Barreto? Que elas eram chinelagem. Por quê? Porque ele usava sempre linguagem coloquial, sempre, tá? Esse é um ponto importante do Lima Barreto. Sempre usou linguagem coloquial, sempre, 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 sempre nas suas obras literárias usou linguagem coloquial para a época, né? Hoje em dia a gente lê e até acha não tão coloquial, né? Mas para a época era uma linguagem coloquial. Ainda mais se comparado com o parnasianismo, né? Ou a linguagem do realismo de um Machado de Assis, por exemplo. Então, já foi questão de prova isso. O Lima Barreto ele tinha começado numa linguagem culta e depois foi para coloquial. Não, sempre linguagem coloquial, tá? E ele retratou, principalmente nas suas obras, nos seus contos, nos seus romances, as camadas populares do Rio de Janeiro, tá? Então, ele estava falando sobre gente humilde em uma linguagem humilde, tá? E isso a galera dizia, não, chinelagem. Esse escritor não é tão bom quanto o Coelho Neto, não é tão bom quanto o Machado de Assis, tá? Como esse era o objeto dele, né, ele também vai ter um retrato muito profundo dos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Então, o escritor fica conhecido como o escritor dos subúrbios do Rio de Janeiro. Enfim, ele era um cara que era meio rancoroso, assim, meio canceriano, assim. Então em vários momentos, nos livros dele, ele ironizou, ou nas suas colunas de jornal, né, ele ironizava os seus adversários literários, digamos assim. Então, ele xingava muita gente, né? Xingava o Coelho Neto de tudo quanto é coisa, xingava o Adolfo Caminha, enfim. Como as coisas não são simples na vida, né? O
Lima Barreto vítima de racismo, ele também era muito homofóbico nos seus comentários, sobretudo com Adolfo Caminha, né? E o João do Rio. Né? Então ele fazia piadas sobre homossexualidade e tal, enfim, então reproduzia preconceitos também. Mas o fato é que as portas foram se fechando cada vez mais para o Lima Barreto, ele foi perdendo cada vez mais espaço no meio intelectual, né? E ele acabou desenvolvendo o alcoolismo. Né? Foi o refúgio dele, né? Foi entrar para uma garrafa de cachaça. Né? Então ele tinha muitos problemas com bebidas, mas quando eu digo problemas com bebidas, né, tipo assim, pá, não é aquele tiozão meio chato no churrasco que bebe e fica fazendo piada toda hora. O cara tinha muito problema com bebida. Né? Nessa biografia dele, a Lia Schwartz recupera, por exemplo, que as pessoas paravam de falar com o Lima Barreto porque também era impossível, porque ele fedia muito, porque uma das consequências do consumo abusivo de álcool é o quanto isso prejudica os teus dentes, né? Então os dentes do Lima Barreto foram apodrecendo, todos. E ele ficou tinha a boca podre, né? Então a boca dele fedia muito, era um cara que era difícil de chegar perto. Né? Teve várias passagens por hospícios, né? Inclusive ele relata algumas delas na sua literatura, e acaba morrendo. O pai dele também foi parar no hospício, ele também foi parar no hospício, e ele acaba morrendo em casa. Né? Logo depois de sair de uma dessas instituições. Né? Muito jovem, né? Em decorrência de gordura no fígado, né? Também conhecido como cirrose. Né? Então o cara teve praticamente um suicídio, digamos assim, né? De tanto que ele bebeu. Né? Então, essa é a trajetória de vida do Lima Barreto. Né? Como eu falei, né, isso importa para a gente entender a literatura dele, né? Porque, de fato, ele é um cara que escreveu linguagem coloquial, escreveu sobre essas camadas populares, era um cara bastante ressentido por não ter tido tanto prestígio quanto ele achou que deveria, mas ele vai colocar a sua experiência de vida, né, na sua literatura. Né? Aqui eu botei as principais obras, tá? Recordações do Escrivão Isaías Caminha é justamente um livro de traços autobiográficos que vai contar a história de um cara que vai para o Rio de Janeiro, né, e acaba sofrendo o pão que o diabo amassou, né, comendo o pão que o diabo amassou, para tentar se inserir no meio jornalístico, né, faz muitas inimizades, né, tem que puxar saco de gente ignorante, tá? Ele faz uma grande crítica à intelectualidade carioca. Né? Depois temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra principal, tá? Eu vou falar um pouquinho dela logo mais. Tá? Clara dos Anjos, que é um romance muito forte de denúncia dos principais preconceitos que estão estruturados à sociedade brasileira, né? E Cemitério dos Vivos. Cemitério dos Vivos, tá? Tanto Clara dos Anjos quanto Cemitério dos Vivos são livros publicados póstumamente, tá? Considerado até inacabados. O Lima Barreto não tinha acabado ele, mas ninguém mais publicava o Lima Barreto, então esses livros ficaram meio parados. A gente não sabe se ele chegou a terminar ou não, né? Mas eles só vão ser publicados 20 anos depois da morte do Lima Barreto, tá? Acontece em 1922, então, inclusive, a Semana de Arte Moderna ofusca um pouco a morte do Lima Barreto. Tá? Mas, enfim, voltando aqui, Cemitério dos Vivos. Cemitério dos Vivos vai ser um romance, né, em que ele vai falar sobre a sua experiência manicomial. Tá? Então, o personagem desse romance, ele fica internado, né, numa dessas instituições, e ele vai fazer a denúncia, então, da violência que ocorre nessas instituições, de como essas pessoas que estão lá não estão sendo recuperadas de maneira alguma, de como, inclusive, todo mundo que está lá nem deveria estar lá. Né? Aliás, tem todo o debate manicomial hoje em dia que nem deveria existir manicômios, né? Mas, enfim. Né? Mas mesmo assim, pessoas que estavam lá não por seu comportamento desviante, digamos assim, em relação às capacidades mentais, mas por intrigas políticas. Né? Então, o cara que tinha poder dava um jeito de botar seu adversário político num manicômio. Né? Então, esse tipo de coisa. Né? Então, um profundo livro de denúncia, aliás, como são de regra os livros do Lima Barreto. Né? Eles se enquadram muito nessa característica, que é também uma característica do pré-modernismo, que é o debate forte sobre o Brasil, uma denúncia social muito forte, mas aqui com um olhar, né, muito particular para as classes populares e para os negros. Tá? Daí a importância de Lima Barreto. Tá? Bom, eu vou falar bem brevemente, para dar tempo, tá? De Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é a sua principal obra, e de Clara dos Anjos. Tá? Vou dar o genérico assim, do enredo, depois vocês podem complementar um pouquinho ali pela apostila. Tá? Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente vai ter uma narrativa em terceira pessoa aos moldes realistas. É uma literatura realista, tá? Uma narrativa realista. Inclusive vai aparecer elementos da história real aqui nessa história, nessa narrativa, como, por exemplo, a Revolta da Armada, que vai acontecer no final desse livro aqui, que havia acontecido no início do século no Brasil. Tá? Bom, mas, né,
apesar de ter esse vínculo com a tradição, então de ser uma história realista sem tirar nem pôr, né, ele vai ser sobre, né, um cara, um burocrata, então um cara que não era da elite, entende? Que era um major, um cara respeitado dentro da sociedade, okay? Um major do exército, mas que morava numa zona relativamente humilde do Rio de Janeiro, não era um ricaço, né? E em linguagem coloquial. E esse narrador em terceira pessoa, então, vai contar a vida desse militar, desse major que trabalhava fazendo serviço burocrático, não era um militar, digamos assim, do campo, né? Mas, porque tinha um problema no braço, né? Mas que tinha uma característica peculiar, o major. Aliás, duas. Né? A primeira delas, ele era um cara muito metódico. Ele era um cara que, comprava sempre as mesmas coisas na padaria, pegava o trem sempre na mesma hora, nunca se atrasava. Aquele cara, os vizinhos diziam que dava para marcar o relógio pelos hábitos do major. Essa é uma característica, era metódico. E a segunda, ele era um nacionalista ufanista. Tá? Então, ele era um cara que tinha um orgulho puta exagerado do Brasil. O Brasil acima de tudo. Tá? Mas muito, assim. E o cara dedicou toda a sua vida, ele era um solteirão, dedicou toda a sua vida a estudar o Brasil e as coisas nacionais. Tá? Então, ele sabia de cor toda o bioma brasileiro, os biomas brasileiros. Vocês têm que saber isso aí também, né? O Prof. Carlos deve falar para vocês. Os biomas brasileiros, ele tinha que saber de cor, ele sabia de cor os rios do Brasil, tá? Ele sabia de cor todos os hinos que se referiam a símbolos pátrios, símbolos da nação, tá? Adorava tudo que era do Brasil, tá? Dizia que o Brasil deveria ser a melhor nação do mundo, tá? Tinha capacidade para isso. E mais que isso, se dedicou a outras coisas meio malucas também, como, por exemplo, a aprender tupi-guarani, porque ele considerava que essa era a verdadeira língua brasileira, né? Dos índios brasileiros. Ele fazia saudações indígenas, recebia as pessoas em casa com saudações indígenas, a galera achava meio estranho, pô, major. Um cara de respeito, um major, fazendo uns paradas indígenas, a galera estranhava, né? E o major, ele também vai se dedicar a aprender violão, porque ele achava que a modinha de violão era o principal gênero brasileiro. Então ele contrata um cara lá que era o Ricardo, Coração dos Outros, para ensinar ele a tocar modinha de violão, o que também é visto com maus olhos pela sociedade, né? Porque modinha de violão, ambiente de música e ambiente de droga, né? Então a modinha de violão é considerada uma coisa meio chinelagem, o chique era tocar piano, né? Mas ele não vai dar bola, vai aprender isso. Mas o que acontece? Esse nacionalismo do major vai botar o major em barcas furadas ao longo da vida dele, tá? Por ser muito nacionalista. E aí, cada uma dessas barcas furadas que o major entra, né, vai constituir uma das partes do livro, porque o livro se divide em 3 partes. Tá? Primeira parte, qual a barca furada? Qual vai ser o problema que vai dar por conta desse nacionalismo do major? Ele, sem querer, ele vai redigir um documento que ele não estava pretendendo enviar, não. Mas ele redige um documento, era um projeto de lei para tornar o tupi a língua oficial do Brasil. Tá? Então, abolir o português, falar-se tupi. Era esse o projeto dele. Só que, sem querer, acaba enviando esse documento para pessoas importantes. E aí, gente, o que vocês diriam se alguém dissesse que agora o tupi é a língua oficial do Brasil? Esse cara tá meio maluco, né? E é o que vão dizer, né? Parênteses. Tupi hoje em dia é considerada uma das línguas oficiais do Brasil, tá? Mas não a única, como queria o major. Né? Então há esse reconhecimento, né, das línguas nativas, né? Mas, enfim, tupi, que aliás não é uma língua, é um tronco linguístico, né? Mas, voltando para a história aqui. A galera vai dizer, bah, major, tu não tá bem. Tu não pode querer uma coisa tão maluca assim. Né? Major, é melhor tu tirar um tempo, de repente. Tira uma folga do trabalho, vai passar um tempinho ali numa instituição. Tá? Então, o major é obrigado a ir para um hospício. Consideram ele louco, ele precisa esfriar a cabeça, parar de ter essas ideias malucas, ora o tupi de língua oficial. Né? Então, esse é o primeiro projeto de intervenção na nação do major que vai dar errado. O cara queria transformar o tupi em língua oficial, não deu, tiraram ele para doido, acabou internado. Quando ele estava nesse manicômio, algumas pessoas que queriam bem ele, por exemplo, a sua irmã Adelaide, a sua afilhada Olga, né? Era casada com o Vicente Corleone, que é um cara ricaço e tal, importante, né? Elas vão dizer, bom, major, de repente vai pro campo, esfria a cabeça no campo, né? Aqui, vamos sair desse hospício aqui, vamos, mas vamos continuar descansando a cabeça, só que vamos fazer isso num sítio. E o major vai topar a ideia. Não porque ele achasse que precisava esfriar a cabeça, porque ele sabia que ele não estava louco. Mas ele pensou, não, é isso, eu vou pro sítio, né? Que lá eu vou provar que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Como? Através da agricultura. Tá? Então ele compra um sítio chamado Sossego, vende sua casa no subúrbio do Rio de Janeiro, compra um sítio no interior do Rio de Janeiro chamado Sossego e lá inicia um projeto agrícola. Né?
para provar que nessa terra se plantando tudo cresce, que a verdadeira vocação do Brasil é o agronegócio, né? E que o Brasil seria uma nação maior que a Inglaterra. Né? Vai dar bom. Então ele vai muito empolgado para o sítio, compra semente de tudo quanto é coisa. Aí os caras dizem para ele: Major, põe um agrotóxico aí, porque aqui tem muita formiga. Ele vai dizer: que agrotóxico? Porque aqui é Brasil, não precisa. E aí ele planta lá os negócios. Mas o que acontece? A chegada dessa pessoa de fora, né, do Major naquela região ali, vai provocar inquietação, né, de alguns líderes locais. Então o Major passa a ser procurado. Vai o chefe político local, o chefe da situação lá, e vai pedir dinheiro para o Major. Major, viu que tu chegou aqui, boa sorte com a tua plantação aí, a gente precisa de dinheiro para fazer a festa da Santa, sabe como é? Né? E aí o Major vai dizer, e daí o cara, a gente quer ter o apoio na eleição também. E o Major vai dizer: até dou um dinheirinho aqui para a festa da Santa, mas eu não quero me meter em política e tal, então não vou me envolver na eleição, tá? Só quero plantar aqui, porque plantando tudo cresce, vamos ao Brasil. E o líder da situação vai ficar: esse filho da puta vai apoiar a oposição. Então ele começa a fuder o Major, começa a criar medidas jurídicas para dificultar a vida do Major. Ao ouvir essa história, o líder da oposição vai procurar o Major. Porra, o Major quer nos apoiar. Ele vai chegar: Major, parabéns pelo teu sítio aqui e tal, não sei o quê. Vai ter eleição logo aí, a gente está precisando de apoio. E o Major vai dizer: não, veja bem, olha só, eu não me envolvo em política, só quero plantar aqui, vamos ao Brasil, tal, então não me envolvo, valeu. Né? E aí o líder da oposição vai dizer: filho da puta, vai lançar a candidatura dele. Né? Então, situação e oposição vão se juntar para combater o Major, que eles vão interpretar como se fosse uma ameaça. E aí eles vão começar a ferrar o Major, vão cobrar impostos muito caros. Quando sai a primeira safra do Major, vai ser uma safrinha minguada, porque as formigas destruíram a plantação dele, mas ele vai dizer o seguinte: o principal mal não foram as formigas, a principal praga do Brasil não são as formigas, os gafanhotos, as pestes, os fungos. O principal mal é essa classe política, né, que não está valorizando quem produz na terra, de verdade, né, mas está dando privilégios para meia dúzia de gente importante, que tem poder, que se envolve, que apoia eles. Né. O Major que estava ali fazendo de verdade, metendo a mão na terra, sujando a mão de barro, né, esse cara não ganhou. Pelo contrário, teve seu caminho dificultado. Né. A plantação dele não deu lucro nenhum. Os produtos dele chegaram caros para o consumidor, embora ele tenha recebido um dinheiro muito baixo por cada um dos produtos dele. Né? Então tem alguma coisa no meio aí que não está certo. Então o Major vai para o seu terceiro projeto. Ele vai escrever uma puta de uma proposta de transformação do Brasil, que incluiria inclusive a reforma agrária. Então ele faz um plano de reforma, tá? Para de fato, né, destravar essa que ele continua acreditando que é a vocação do Brasil, né, que é a agricultura. Né? Mas a agricultura está sendo impedida não pela qualidade do nosso solo, não pelo excesso de pragas, não pelo clima, mas, né, pelos interesses, né, eu diria um político falecido, os interesses, né, de uma classe dominante. Né? Então, o Major começa a redigir, trabalhar nesse plano, que isso sim transformaria o Brasil. Só que bem nessa hora estoura a revolta da Armada. Né? E a revolta da Armada enfim, é um movimento aqueles bem maluco, bem Brasil, assim, que é uma revolta da Marinha contra o presidente Floriano Peixoto, que é o segundo presidente da República, né? Floriano Peixoto, porque o Marechal Floriano estava dando claros sinais de autoritarismo e estava dando alguns indicativos de que ele não convocaria eleições e que não passaria o cargo, né? Ao contrário do que previa a Constituição da República de 1892, se não me engano, é a Constituição. Né? Não lembro, perguntem para o Berna, né? Mas eu acho que é isso. Então o que acontece? A Marinha vai dizer: ô Floriano, baixa a tua bola, senão nós vamos te atacar. Né? E pior do que isso, o Brasil é tão maluco, porque qual é a reivindicação da Marinha, então? Né? Mais república. Né? O Marechal Floriano tá querendo ser um ditador e a gente precisa ter uma república democrática. Mas tinha uma galera que queria a volta da monarquia, que também vai apoiar a Marinha. Por quê? Porque se é inimigo do meu inimigo, então estamos juntos. Né? E a Marinha vai topar. Então a gente vai ter um levante, tá, armado contra o presidente Floriano no Rio de Janeiro. Uma guerra que vai durar uns 4, 5 meses, tá? Se não mais. Tá? E o Major, então, como defensor do Marechal, defensor do Exército, como militar, né, ele vai se alistar, né, no exército de Floriano Peixoto para tentar derrotar, então, a revolta da Armada. O que acontece? Após alguns meses de guerra, né, o
os revoltosos são derrotados, o Marechal garante a manutenção do seu cargo, a manutenção do seu poder, né? E o Major Policarpo, ele vai ser um herói de guerra, ele vai ter sido um herói nessa guerra, vai ter salvado gente, salvou o Ricardo Coração dos Outros, que era um soldado fugido lá, foi um estrategista bom e ajudou, de fato, essa vitória. Chegou a se ferir em guerra, teve um novo ferimento no braço e tal, chegou a se ferir. Bom, então o Major vai ser condecorado pelo próprio Marechal Floriano Peixoto. E aí, nisso, o Major vai ver uma oportunidade, né? Poxa, vou entregar aqui para o Marechal, né? Para o Floriano, para o presidente da República, o meu projeto para a agricultura do país. Né? E ele vai já, chega e entrega aquilo para o Floriano. Mas o Floriano vai dar uma cagada para aquilo. O Floriano ele não lê, tá? Passa os olhos assim, e ele chega a rasgar, até me cuspi, ele chega a rasgar um pedaço do relatório do Major para escrever um bilhete. Então, ou seja, não estava dando certo a intervenção do Policarpo. Ele chega a falar com o Major, procurar o Major. Não, Major, já leu o meu projeto? Sim, li, muito legal. Mas nada, fica por aí, né? E o que acontece? Fim da guerra, acabada a guerra, a revolta da Armada, com a vitória dos florianistas, né? Os principais líderes da revolta, que eram almirantes, eles vão dar o vazare para a Europa. Vão procurar exílio em Portugal. Mas os marinheiros que se revoltaram, eles vão tudo para a cadeia, como inimigos, né? Inimigos de guerra, prisioneiros de guerra, inimigos do presidente, vão para a cadeia. O que deixa o Major um pouco chateado. Por quê? Porque pela hierarquia militar, o marinheiro ele não tinha culpa. Se o almirante disse, pô, vamos lutar contra o presidente, ele tem que cumprir as ordens, ele tem que obedecer o seu almirante. Né? E daí, no fim, o almirante se deu bem, porque foi para o exílio, mas o marujo, o chinelão ali, é o que foi para a cadeia. Então o Major começa a ver uma injustiça nisso. E pior do que isso, o Major, depois que acaba a guerra, ele é deslocado e vira um carcereiro de uma dessas prisões políticas. E lá ele via coisas que ele não concordava. Tortura e execução. Execução de prisioneiros políticos. Né? E aí, na sua inocência, o Major vai dizer, puxa, mas o Marechal Floriano não deve estar sabendo disso. Vou avisá-lo. E aí ele faz um memorando e manda para o Floriano. O Floriano, que não tinha lido o seu projeto de reforma agrária, vai ler o memorando dele e vai dizer, esse cara é meu inimigo, esse cara quer me fuder. Ora, denunciando crimes de guerra. Tá louco? Inimigo político a gente mata. E aí, então, o Major vai ser condenado e vai ficar preso na mesma cadeia em que ele era carcereiro, né? E condenado ao fuzilamento. Bom, e é só nesse momento, né? Algumas pessoas vão tentar intervir pelo Major, como, por exemplo, a Olga, sua sobrinha, e o próprio Ricardo, Coração dos Outros, vão tentar ajudar o Major, mas eles vão ver que é perigoso. Poxa, tu tentar ajudar um prisioneiro político é capaz de prenderem também. Então vão acabar não podendo fazer mais nada pelo Major. E o Major sozinho na cadeia, então, ele vai ter uma reflexão. Ele vai dizer, poxa, eu dei a minha vida por esse país, eu não casei, não curti a vida. Né? Em vez de estar no parque, eu estava aprendendo tupi. Em vez de estar namorando, eu estava estudando sobre o solo brasileiro. Né? Ele fez tudo pelo Brasil e como é que o país estava pagando ele? Mandando ele para um paredão para ele receber uma bala na cabeça. E aí, então, ele se dá conta, né, de que sua vida foi inútil. Né? Ele dedicou sua vida à pátria e a pátria estava o matando, o assassinando em troca. Né? Mas, né, essa reflexão bem melancólica marca o final do livro, né, e depois o Major morre, é isso, é o final, né, mas fica uma sementinha de esperança na figura da Olga, a sobrinha, a afilhada, perdão, do Major. Ela tentou fazer pelo Major, né, mas não pôde. O marido dela disse, não vai, é perigoso e tal, não sei o que, ela foi mesmo assim e tal. Não conseguiu, mas eu fico pensando, não, ok, o Major está morrendo, mas talvez a sua morte não será em vão. Talvez a sua morte sirva de exemplo, né, no futuro. Né, de alguém que queria as coisas boas para a pátria. Né? Talvez um dia a gente tenha uma pátria que não mate quem está lutando pela pátria, que não condene injustamente a cadeia quem luta por ela. Né? E é isso que aconteceu com o Major Policarpo Quaresma. Esse é o fim da história. Então vejo como uma reflexão bastante crítica, né, que o Lima Barreto põe de pé sobre a sociedade brasileira, sobre o poder, sobre a república, pela qual o próprio Lima Barreto militou, mas que nos seus primeiros anos mostrou que tomaria outro rumo, que não seria bem aquilo que ele acreditava, né? Que o Floriano era um autoritário do caralho, né? E que, enfim, não ia haver a inclusão dos populares nessa nova ideia de nação. Continuava sendo uma nação
para poucos, uma nação de privilegiados. Tá? Bom, para privilegiados. Brevemente aqui, Clara dos Anjos, nos nossos 5 minutos finais, tá? Romance Inacabado, então, do Lima Barreto, publicado em 48 só, ou seja, mais de 20 anos após a sua morte, né? Aqui a gente vai ter também terceira pessoa, também aos moldes realistas, também com uma linguagem coloquial, né? A história da menina Clara dos Anjos, uma menina negra, tá? Mestiça no jargão da época, mulata, né? Negra, que ela vai ser seduzida pelo violeiro Cassie Jones, que era um homem branco. Né? Ela vai ser seduzida, vai engravidar do Cassie Jones, né? Mas o Cassie Jones vai dar no pé. Bom, isso era um crime na época. Tu não podia engravidar uma menina e sair fora e não casar. Né? Era previsto em lei que tu tinha que assumir. Né? Porém, como é que a coisa funcionava na prática? Né? Quem tinha poder se livrava a própria cara. Então, Joaquim dos Anjos e a Ingrácia, que era o pai e mãe de Clara dos Anjos, vão tentar intervir, vão falar com seu amigo Mahamak, que tinha alguns conhecidos poderosos, e vão descobrir que a Clara dos Anjos não havia sido a primeira menina que o Cassie Jones havia engravidado. Né? Pelo contrário, já havia feito isso com várias meninas. Todas elas, moças pobres, todas elas, o Joaquim dos Anjos era carteiro, o pai da Clara dos Anjos era um carteiro, era uma família humilde, né? O Cassie Jones, todas elas meninas pobres, que ele seduzia e engravidava, todas elas meninas negras. E aí, quando isso ia a julgamento, o que acontecia? Os juízes sempre davam a causa em favor do Cassie Jones. Então, ele nunca teve que assumir responsabilidade pelos seus atos. O Mahamak, que é esse amigo da família, ele começa, então, a fazer uma espécie de dossiê sobre o Cassie Jones. Né? E aí, ele estava chegando perto de conseguir provas que, de fato, fariam com que ele fosse condenado. Né? Mas o Cassie Jones vai lá e o Cassie Jones tem uns amigos barra pesada, ele consegue assassinar o Mahamak. E daí ele vai dar o fora. Né? Vai ficar um tempo meio longe do Rio de Janeiro, né? Para, enfim, não culparem ele pelo assassinato, né? Mas a menina tá lá embuchada, né? A Clara dos Anjos está com filho na barriga e não tem ninguém por ela. Né? Então, a Ingrácia, a mãe do Clara dos Anjos, ela pega a Clara dos Anjos e diz: não, eu sou mãe. E o Cassie Jones também tem mãe. Vamos falar com a mãe dele, que a mãe dele vai entender. A mãe dele vai nos ajudar. Tá? Quem é a mãe que não vai querer conhecer o neto? O netinho que está para nascer aqui, vamos lá. E daí ela vai, né? O romance termina assim, ela bate na porta, então, da mãe de Cassie Jones, e a mãe de Cassie Jones vai dizer: que isso, não, meu filho foi bem educado, ele não se relaciona com negros. Ou algo do tipo, assim, essas frases que a gente ouve por aí, né? E vai bater a porta na cara da Ingrácia e da Clara dos Anjos. Ou seja, né? A filha da putice do Cassie Jones fica impune, Clara dos Anjos fica com uma mão na frente, outra atrás, né? Tudo isso, né? Estruturado numa sociedade completamente racista, né? Que passou a mão na cabeça de Cassie Jones o tempo inteiro. Então a sua família passava a mão, mas não só a sua família. Né? O sistema judiciário também passou a mão de Cassie Jones e ele ficou impune pelos seus crimes. Né? Então vejam só como a gente tem uma forte denúncia aqui, tanto dos problemas sociais, né? Quanto também dos problemas, né, do racismo e do machismo. Então não só da desigualdade, digamos assim, de renda, né? Porque o Cassie Jones era um rapaz de uma família que tinha mais dinheiro mesmo, né? Mas a outra ordem de desigualdade e preconceitos que estão na estrutura da nossa sociedade, né? Então o racismo e também, né, o machismo aparecendo. Daí a força de Lima Barreto, daí a contundência da sua literatura, daí a sua atualidade, como bem a Januária falou agora, né? A resposta que a mãe do Cassie Jones dá para Clara dos Anjos não é muito diferente de uma frase de um presidente da República, né? Então a atualidade de Lima Barreto se mostra presente ainda, infelizmente, né? Mas, enfim, podemos, ao menos, né, louvar o quanto ele é um autor muito importante, embora não tenha sido reconhecido na sua época. Gurizada, semana que vem, tá? A gente vai ver bem rapidinho só esses dois autores aqui que estão faltando, mas já vamos avançar para o modernismo brasileiro, tá? Tem um recado crucial. Para a gente ganhar tempo aqui, normalmente eu veria as vanguardas com vocês, né? E depois para a gente entender como essas vanguardas interferiram na poesia, na Semana de Arte Moderna no modernismo brasileiro. Mas eu assisti a aula da Prof. Jaque ontem, tá? E não tem por que eu ser redundante, repetir o que ela já falou lá, né? Então, se vocês não assistiram ainda a aula da Prof. Jaque, a última agora sobre vanguardas e arte moderna, assistam ela antes da minha aula da semana que vem. Que a gente vai retomar algumas coisas que estão ali para entender como é que tudo aquilo que estava acontecendo lá na Europa
bateu aqui no Brasil e influenciou, então, os jovens paulistas a fazer a Semana de Arte Moderna Brasileira em 1922, tá? Então, esse é o nosso plano. Complementar aqui rapidinho, 5 primeiros minutos da aula, Monteiro Lobato e Simões Lopes Neto, e já vamos partir para o modernismo brasileiro. Mas para a gente partir para o modernismo brasileiro, a gente precisa estar com as vanguardas ali na cabeça, tá? Então, quem não assistiu, estava muito boa a aula da Jaque ontem, assistam, que isso vai fazer parte do nosso papo, tá? Um abraço, gente, bom resto de semana. Vou secar o colorado agora.